Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos em nossa casa. Essa noite nós estamos sem grupo vocal, então ficou como abertura a música, tá? Eu convido todos vocês a fecharem os olhos, a pensarem na presença sublime de Jesus, se aproximando de cada um de nós, onde nós possamos colocar nesse colo todas as nossas dores, nossas aflições. Colocamos também os nomes daquelas pessoas que amamos, que passam por provações. Que Jesus possa fortalecer cada uma delas, dando serenidade, discernimento, paciência, harmonia e paz. Envolva, Senhor, esta casa, para que ela sempre seja luz para aqueles que se encontram perdidos no caminho. Abençoa também, Senhor, o nosso país, o nosso planeta, para que possamos colocar o Seu Evangelho em prática. Envolva também o nosso irmão Sidney, que falará nesta noite para nós, que ele possa ser claro e objetivo e que nós possamos compreender com muito carinho todo o ensinamento, as passagens deixadas por Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Então, uma palavra para o Sidney. Essa noite ele falará de Jesus, nosso modelo de guia. O Sidney, para quem não conhece, ele é trabalhador da casa, tá? Vamos. Boa noite a todos. Muita paz a todos. Jesus nos abençoe sempre, o nosso intento, a nossa boa vontade de vir na casa espírita, aprender um pouco, e cabe a nós passar um pouco daquilo que a gente conseguiu juntar, amealhar nestes muitos anos de convivência com aqueles que sabem mais do que nós, né? Os companheiros mais estudiosos. Então a gente acaba aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e vai juntando. E aí chega um momento, às vezes, de passar para frente, né? E a gente vai cada vez mais se melhorando a cada dia. Mas é sempre com um sentimento de gratidão a Deus que nós nos propomos a fazer essa tarefa. E é com uma alegria muito grande de poder expor um pouco daquilo que a gente aprendeu. Porque nós, espíritas do movimento espírita brasileiro, nós somos os caminhantes desse movimento profundamente libertador que é a doutrina espírita, capaz de nos tirar as amarras, os grilhões que colocaram em nós quando nós peregrinamos por outras doutrinas, porque com certeza nós passamos por elas, porque a doutrina espírita tem 165 anos praticamente. Então muitos de nós talvez seja a primeira vez que tem contato com a doutrina espírita, esse contato mais próximo com a doutrina espírita. É o primeiro contato. Então com certeza nós já passamos por outras doutrinas e acabamos por nos aprisionar, aprender a nossa mente de uma forma que agora a doutrina espírita tem esse poder, a chave de abrir essas prisões e libertar a nossa mente.
E estudando a doutrina espírita, nós começamos com o Pentateuco kardeciano. Começamos pelo Livro dos Espíritos, a obra básica, o alicerce da doutrina espírita. E nós vamos estudando, vamos aprendendo, se envolvendo com a doutrina espírita, aprendendo sobre a existência dos espíritos, tendo uma visão diferente da existência de Deus. Temos a compreensão da influência dos espíritos na natureza, na nossa vida, como eles influenciam na nossa vida. Mas quando chegamos um pouco para mais da metade do livro, na questão 625, o Livro dos Espíritos tem 1019 questões, e tem algumas intituladas A e B. Se for contar, tem um pouco mais. Mas quando chegamos um pouquinho para a metade do livro, na questão 625, Kardec faz o questionamento aos espíritos amigos, apesar de já saber a resposta. Porque se a gente pegar um pouquinho antes da questão 625, nós vamos vendo que as respostas vão indo em direção a Jesus. Mas Kardec tem que fazer a pergunta para obter a resposta para nós. Porque Kardec constrói o Livro dos Espíritos pensando em nós, as pessoas que iam estudar a doutrina espírita. Então ele pergunta aos espíritos amigos: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta é a menor de todo o Livro dos Espíritos: Jesus. Algumas traduções trazem "vide Jesus". E Kardec ainda faz um comentário dizendo que Jesus é um modelo de perfeição moral, no qual o homem deve perseguir na Terra, sem cansaço. Porque o planeta Terra, ele tem 4,5 bilhões de anos, confirmado pela ciência. E nós temos a informação, através dos espíritos amigos, pelos médiuns conceituados, como Nivaldo Franco, Raul Teixeira, que Jesus já era um ser iluminado quando se deu a formação do planeta, há 4,5 bilhões de anos atrás. Ele já era um ser crístico, iluminado, que juntamente com outros espíritos iluminados formou a Terra, formou o planeta, para que nós possamos habitá-lo. Então, é difícil imaginar Jesus da forma como ele realmente é. Nós temos uma ideia pelos que nós já estudamos, já ouvimos, pelo que nós vivenciamos quando criança, às vezes da Igreja Católica, aquele Jesus pregado na cruz. Nós temos essa ideia de Jesus, mas nós não temos consciência ainda de como imaginar Jesus como ele realmente é, o ser que ele realmente é, iluminado, muito mais velho que nós, lógico. Mas os Espíritos já nos disseram que foi preciso mais de 1000 anos para ele apagar a sua luz, diminuir a sua luz para ele poder estar encarnado entre nós, para que ele pudesse vir ao planeta. Ele teve que apagar a sua vibração, diminuir a sua luz, e foi preciso 1000 anos, aproximadamente. Então, imaginar Jesus da forma como ele é realmente, às vezes nós não temos condições. É ele que tem que vir até nós. Muito difícil nós irmos até ele. E a sua estada entre nós, o período que ele passou entre nós encarnado, foi de tal modo formoso, foi de tal modo amoroso, que ele foi capaz de dividir a história antes dele e depois dele. E nos deixou vários ensinamentos. Mas uma das falas que mais me impressiona está registrada em João, no capítulo 14, versículo 16, quando ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que ficará convosco.
vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito, e vos vai dizer outras coisas mais que eu ainda não posso dizer agora, porque vós ainda não estáis preparados para ouvir. Essa é uma fala de Jesus prometendo um outro Consolador que causou grande ansiedade na humanidade, porque nós começamos a esperar o Consolador, e na nossa ansiedade nós achávamos que ia vir logo depois dele. Poucos anos depois já ia vir o Consolador, mas não é bem assim que se acontece. Demora-se tempo. Jesus não disse tudo porque nós não estávamos preparados para ouvir todos os seus ensinamentos. Ele deu pinceladas, e dessas pinceladas nós temos dificuldades ainda de compreender e muito mais de pôr em prática os seus ensinamentos. Só umas pinceladinhas ele deu. Não obstante a nossa ansiedade, nós ficamos aguardando a chegada do Consolador, como bem nos descreve André Luiz na mensagem Facho Libertador, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo alcança o homem por mensageiro divino, estendendo-lhe as chaves da própria libertação. Rompe assim os limites que lhe circundam o planeta em forma de horizontes, e descortina-lhe a visão do universo, povoada de mundos inumeráveis. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Rasgando, no entanto, a venda da inclusão que lhe empana a ideia da vida. O Consolador derrete as algemas da tristeza que lhe aprisionam o sentimento na tenebrosa perspectiva do eterno adeus perante a morte. Clareia-lhe o raciocínio na consoladora luz da sobrevivência, para além da vida física, solucionando em cada um de nós os problemas da evolução do ser, da dor e do destino, como nos diz Leon Denis. O Espiritismo é o facho libertador, na posição de Consolador prometido pelo Cristo há 2021 anos, desatando correntes de angústias, demolindo muralhas de separação, eliminando clausuras de pessimismo e abolindo cativeiros de ignorância. E foram 1857 anos depois que o Cristo fez essa promessa do Consolador. Quase 2000 anos, um pouquinho menos, é que o Consolador chegou até nós na França. Porque só a França do século XIX oferecia condições para receber um pensamento como é o pensamento espírita. A França sempre deu ao mundo as mentes mais brilhantes. Nós tínhamos Richelieu, Cardeal Mazarin, mas a divindade é caprichosa. Ela queria um pedagogo, alguém que trabalhasse a educação, porque a doutrina espírita veio com o conceito educativo. Então foram 1857 anos de espera, e talvez ele teve que cavalgar a madrugada fria para chegar até nós, o que nos faz lembrar o grande poeta Rabindranath Tagore, na sua poesia intitulada O Consolador, quando ele diz: descerra as janelas dos teus olhos e encerra dentro de ti a luz radiante do dia. Liberta tua alma e deixe que ela livre alce voo, como uma águia de asas douradas a planar esplêndida na tepidez do vento. Ouve o murmúrio do arroio a cantar nas pedras, e o farfalhar das folhas da palmeira a ondular ao vento.
Sente o quebrar da onda sorrir, roçando a alvura suave da areia. Observa o rubor das rosas, esmaga aos pés as folhas da camomila, incensando o ar com o seu doce perfume. Vem comigo, prepara a casa para a chegada do amado. Ele virá, junto com a noite ou no correr do dia, ele virá. Quem sabe cavalgará a madrugada fria, e quando ele chegar, direi: amado, quanto eu te esperei. As cores mudarão de tom, ouviremos o som da sua flauta nos chamar. Correrei em direção a ele e direi: o quanto eu te aguardei. Teci guirlanda de flores e pus guiso nos meus pés para bailar em tua homenagem. Plangi as cordas finas do bambu em tua honra, e tu viestes a lourar as tranças negras da minha noite, convertendo em dia o interior de sombras. A tua carruagem chegou à minha porta, descerrei novamente a janela dos meus olhos, e a claridade esplendente saiu, mas se envergonhou diante da tua presença. Ó amado, eu quis tocar as tuas virtudes, trêmulo de medo, e não me censuraste o atrevimento. Compadecido, compreendeste a minha ânsia, e caridoso, dispensastes a mim a tua oferenda. Assim, amigo, enxugue a lágrima furtiva que viaja solitária em tua face. Enxugue a lágrima porque o Consolador chegou. Abra-te em festa, ó alma triste, rejubila-te, para que juntos possamos saudar o amor que nos visita. Esmaguemos aos pés o sândalo e a camomila, e deixemos que os seus passos, em silêncio, aromatizem em função da sua chegada. Ah, minha alma exulta, o meu coração canta, as bailarinas voltaram a bailar. Tocando símbolos, tinindo guizos, os cantores voltaram a cantar e eu, Senhor, eu que nunca cansei de te esperar, acenderei a candeia para colocar sobre o velador, a fim de projetar luz para aqueles irmãos que não conhecem o seu amor. Amado visitante, agora que te encontrei, eu seguirei contigo, esmagando rosas, acendendo estrelas, despertando o sol, prateando a escuridão da noite, aljofrando com espuma o rigor da areia, levando com a mão talvez um amigo. Seguiremos contigo e juntos haveremos de sorver os frutos sazonados da tua semeadura na nova era, na era de regeneração. É a fala do grande poeta Rabindranath Tagore, falando-nos da chegada do Consolador. Tagore, conhecido por Gandhi como o grande mestre, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1913, fala-nos da beleza do Consolador prometido. Fala-nos, portanto, da presença do Consolador que se aproxima e daqueles que estamos na expectativa de encontrá-lo, e estabelecemos desse modo uma festa na alma, em razão do esplendor daquele que chega e da nossa simplicidade. A poesia nos convida a avaliar a atitude da consolação no enxugamento de lágrimas, no júbilo, no canto, e do mergulho numa poesia cósmica que somos todos nós chamados a compartilhar uns com os outros, sem restrição alguma. Efetivamente, é bem verdade que tudo gira no universo. Os ciclos, eles sempre se estabelecem. E quando Allan Kardec afirma que o homem se detém apenas a perceber o seu sensório, a sua mente pequena, ele se detém apenas no dia, na noite. Quando muito avança um pouquinho mais para o ciclo lunar, um pouquinho mais para o anual,
Nós não conseguimos às vezes projetar, fazer cálculos, projetar planos para além do dia, além da noite. Acordamos de manhã e fazemos a nossa progressão para o dia, depois para a noite. Quando muito mais os antigos faziam planos para a chegada da lua, nós vamos plantar em tal lua, e fazia aqueles planos para tal lua. Ou quando muito para o anual. A partir daí nós não conseguimos mais fazer plano algum. Se fizermos, esquecemos. A partir daí ele não mais se dá conta de que tudo no universo obedece a uma ordem, a uma sincronização perfeita, sem ao menos desconfiar que existe um Deus a nos tocar, a nos guiar. Nós fazemos um plano, mas Deus tem um outro plano para nós. E nós vamos assim trilhando o caminho dele sem perceber. Há, portanto, uma movimentação que nos faz entretecer a majestade divina, presente em tudo que nos rodeia, e ousando também nos permear, nos tocar. Enfim, quando nós estamos aqui parados, sentados, silenciosamente, como vocês estão nessa cadeira, e se ficássemos nessa posição durante um ano, nós, por certo, percorreríamos mais de 1,5 bilhão de quilômetros, sem nos mover, sem sair do lugar, em função da velocidade da Terra que faz o seu giro, no movimento de rotação e no movimento de translação em torno da nossa estrela maior, o nosso Sol. Perfeitamente girando, e nós nem percebemos isso. E todo esse sistema, que não é o sistema dos maiores que existem, a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, ela é uma galáxia pequena. Ela pode ser percorrida de um extremo ao outro num período de 100 mil anos, nos dizem os cientistas, com a velocidade da luz, é claro. Mas mesmo assim ela ainda é uma galáxia pequena, se comparada a outras galáxias que já foram descobertas. Mas esse sistema também gira no universo, e a despeito da sua posição de estar num cantinho da galáxia, é como se a galáxia fosse um grande condomínio e nós morássemos num cantinho lá, naquele predinho lá no final da ruazinha. Moramos lá no nosso planeta. Mas a galáxia também gira nesse processo universal, e a última vez que ela completou o seu ciclo foi há 60 milhões de anos atrás. Só existiam os dinossauros naquela época, aqueles que geraram toda a criação. E mais uma vez ela está completando o seu ciclo novamente, passando de um mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração. E a Terra, com 7 bilhões de habitantes, parte para uma nova etapa, cumprindo assim os planos da divindade superior. O planeta está na sua transição, no seu momento ágape. Estudiosos do Espiritismo nos falam que vai estar completo em 2057. Então falta pouco tempo. E nós estamos encarnados nesse período tão importante, fazendo parte dessa mudança do planeta. E nesse processo de transformação que a Terra está vivenciando, nós nos encontramos atualmente honrados com a presença do Espiritismo na posição de Consolador prometido por Jesus há 2000 anos atrás. O Espiritismo surge no bojo, na superfície, fazendo parte de toda essa mudança, porque o Espiritismo é uma ferramenta que o Cristo se utiliza para acelerar o processo de mudança das pessoas. O principal objetivo do Espiritismo: fazer com que as pessoas conheçam a si mesmas e se modifiquem o seu psiquismo, se melhorem, acelerem um pouco mais o seu melhoramento. Porque já estamos aqui, indo e vindo, e muito pouco melhorando.
Então o Espiritismo surge no bojo, na superfície desse processo de transformação do planeta, para nos auxiliar, nos ajudar, para que consigamos essa transformação. E há nesse movimento aqueles que serão exilados naturalmente, perdendo a terra, para fazer parte de mundos que melhor sintonizam com o seu psiquismo, o que é muito natural. A divindade, ela dá os mecanismos de mudança, mas ela não obriga ninguém a mudar. Ninguém é obrigado a mudar nada. Mas se não mudar, não vai poder continuar. Vão ser levados para outros órgãos que melhor se adaptam com sua forma de pensar, o seu psiquismo. Não é nenhuma punição, é uma adaptação, uma readequação, porque o planeta vai mudar a sua forma psíquica. Então é natural que aqueles que continuarem aqui devem vibrar na mesma vibração do planeta. E no governo de toda essa mudança, ladeado por espíritos de luz, nada menos que se encontra Jesus, o Mestre por excelência, o Senhor das estrelas. Então, como que a gente pode imaginar, pensar que Jesus está sentado lá em cima esperando a nossa transformação? Trabalhando, sempre trabalhou para o melhoramento do planeta, desde a sua formação. E isso aqui é só um pouquinho do que os Espíritos contam para nós, do que é permitido nós ficarmos sabendo, do trabalho imenso que Jesus tem no planeta. E ele não trouxe na sua época nenhuma religião, apenas um código moral para o indivíduo viver, apenas isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus não nos pediu para que escalássemos o Everest, nem para que vencêssemos a corrida de São Silvestre, nada disso. Ele pediu apenas que amássemos uns aos outros, como Ele nos ama. E é isso que o Espiritismo propõe na posição de Consolador prometido. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. A nós, espíritas, cabe-nos dar o direito às pessoas serem como são, mas temos o dever de sermos pessoas melhores a cada dia que passa, por tudo que nós já recebemos da doutrina espírita. Porque, sinceramente, meus queridos amigos, muito embora seja de grande relevância, de que adianta nós termos o conhecimento da 29ª da parte do corpo perispiritual, de conhecermos a manipulação dos fluidos, de conhecermos o Pentateuco kardeciano de fio a pavio, todas as questões decoradas na ponta da língua, conhecer as obras de Chico, de Emmanuel, de Raul Teixeira, de conviver aqui com o seu Hugo, de conviver com outras pessoas que nós admiramos e respeitamos, mas nós não conseguimos amar. Sabemos de tudo isso, mas não amamos. Não sentimos nada com a dor do próximo. Não temos paciência para com ele quando ele chega até nós para conversar, para desabafar, pôr para fora, querendo de nós, às vezes, uma palavra amiga. E nós, às vezes, cortamos volta daquela pessoa, porque nos incomoda. De que adianta nós termos conhecimento, mas nós não desenvolvemos o amor dentro de nós? Porque Jesus veio nos trazer apenas 2 itens: amor e imortalidade da alma. Apenas isso Ele nos trouxe. Ele mandou os seus emissários antes dele, como Krishna, Confúcio, Lao Tse, Zaratustra, que vieram preparar o caminho e trazer a doutrina. E ensinaram muitas pessoas. Mas quando ele veio, ele ensinou apenas o amor e a imortalidade da alma. O Espiritismo nos diz Allan Kardec, nosso grande mestre leonês, é o poderoso auxiliar desses novos tempos.
porque ele se encontra integrado, nos auxiliando a entender o Evangelho de Jesus como sendo o próprio Cristo de volta. Mas Jesus não vai voltar entre as nuvens, cercado de anjos, tocando trombetas. Ele não vai voltar dessa forma, porque Ele nunca nos abandonou, nunca nos deixou desde a formação do planeta. Nós temos um tesouro nas mãos e no coração. Nós temos o conhecimento espírita, que nos colocou na posição de peregrinos do conhecimento, o que nos faz lembrar a história do viajante e do peregrino. O viajante, com o seu carro de luxo, alcança o peregrino na estrada. Ele para paralelamente ao peregrino e pergunta: essa estrada vai dar em Acre, uma cidade da Índia? Ao que o peregrino responde: eu não sei, não sei. O viajante questiona novamente: então ela vai dar em Nova Delhi, não é? Outra cidade da Índia. Ao que o peregrino responde: eu não sei, eu não sei. O viajante, já irritado, disse ao peregrino: nossa, mas você não sabe de nada, não é? E o peregrino, muito calmo, responde: eu não sei nada, mas não sou eu que estou perdido. Nós somos os peregrinos, estamos fazendo a nossa jornada passo e passo, mas nós sabemos a direção que estamos indo. Devagarinho, compreendendo os ensinamentos espíritas, devagar, conta-gota. Porque se quisermos todo o conhecimento de uma vez só, nós não vamos conseguir. Você tomar um copo de água muito depressa, você se afoga, não mata a sede. Então o Espiritismo é isso, é conta-gota, dia a dia, aprendendo aqui, praticando ali, e você vai levando. Porque quando estávamos lá no plano espiritual, preparando-nos para vir para a terra, e nós com medo da nossa jornada, se eu for para lá eu vou cair de novo, eu tenho medo de cair de novo, de errar de novo. Aí os espíritos amigos disseram: não, você vai, e nós vamos colocar o Consolador no teu caminho. Você vai conhecer a doutrina espírita e você vai se apoiar nela, a fim de que você possa fazer a sua jornada mais segura. Então muitos de nós conhecemos a doutrina espírita pelo caminho, e encostamos nela e seguimos o nosso caminho. E tem outros espíritos ainda mais endurecidos, como eu, por exemplo, que já nasci na família espírita, dentro do cercadinho, que é para não fazer bobagem, que é para ficar ali, no cercadinho. Você já vai nascer na família espírita, e lá você vai ficar, você vai trilhar seu caminho lá. Você vai encontrar consolo na doutrina espírita, vai encontrar paz, porque a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Os Espíritos amigos nos falam que mesmo às vezes de forma meio atrapalhada, mesmo que tropeçando, mas os Espíritos amigos nos dizem: vai, continua, caiu, levanta-te e continua o caminho, não desista, você está indo bem. Como a história do Chico. O Chico era muito cercado pelos espíritos das trevas, que não queriam que ele desenvolvesse o seu trabalho, e eles o rodeavam, o cercavam, ficava lá fora da sua casa, esperando ele sair na rua. E certo dia o Chico começou a ouvir aquele vozerio, ele olhou para fora, aquela turba de espíritos lá fora, pedindo para ele: venha para fora, você vai ver o que nós vamos fazer com você. Ele então ora, pede a proteção de Deus e dos espíritos amigos, e Emmanuel lhe aparece e o acompanha ao sair da casa. Quando ele dá alguns passos, ele tropeça e cai. Quando ele tropeçou, os espíritos já empurraram ele, devido à sua mediunidade. Quando ele caiu, ele teve aquele ímpeto. O Emmanuel disse: não reclame, agradeça sempre, levante e continue.
Então isso que os espíritos amigos esperam de nós. Cair, todos nós vamos cair. Porque somos fracos, falhos ainda, temos imperfeições. Mas eles consideram em muito a nossa capacidade de levantar, sacudir a poeira e continuar a caminhar. Nos diz Emmanuel, em Pensamento e Vida, que o homem espera pelo Cristo há 2000 anos, sem ao menos perceber que o Cristo sempre esteve no meio deles. E Chico completa dizendo: nós temos saudade do Mestre. Eu gosto muito de ver como o Chico falava de Jesus. Porque Chico falava de Jesus de uma forma diferente do que nós falamos. Nós falamos de Jesus pelo que nós lemos, pelo que nós assistimos, pelo que nós ouvimos. Mas Chico, eu tenho para mim que ele falava de Jesus como se ele tivesse tido com Jesus. É como você estivesse com um amigo. É diferente de você estar com um amigo ou você só conhecer aquela pessoa. É muito diferente. O Chico falava de uma forma tão bela, tão esclarecedora de Jesus, que nos leva a pensar nessa situação de que ele já esteve com Jesus em outra existência, claro. Talvez aí fazendo parte do seu apostolado. Mas o Mestre está de volta. Está de volta através da fraternidade, da caridade, do amor que a doutrina espírita nos propõe. Não nos impõe, propõe. Do passe, da sopa, da prece, principalmente da prece. Porque ela nos ensina a viver no mundo, fazendo parte dele, mas não consumido pelo mundo. Muito embora possa parecer diferente, mas Jesus está no controle de todo o nosso planeta. Como nos diz André Luiz na mensagem psicografada pelo Chico, intitulada A Terra, falando do nosso planeta: ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vagando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordens, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Este raciocínio nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí assistimos à transformação das criaturas que de experiência em experiência se integram no amor de Deus. E é o amor de Deus que nos proporciona oportunidades de evolução através dos tempos. Ninguém estará perdido. Nenhuma ovelha que meu Pai me confiou ficará perdida. De forma nenhuma. As reencarnações que nos fazem crescer rumo à felicidade de espírito, através muitas vezes do encontro com o outro. Porque nós temos necessidade de convivermos uns com os outros. Porque encontrando o outro, nós encontramos a nós mesmos. E encontrando a nós mesmos, nós encontramos Deus na sua magnitude, como nos diz mais uma vez o nosso grande poeta Rabindranath Tagore, com a poesia Encontro com o Outro. Procurei-te desarvorado e triste, pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, mas sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas esperanças em vãs tentativas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e tão bem vencido. Depois disso, defrontei um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada, e amei a sua voz sem palavras,
e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar os três: o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade de quem para a natureza faz-se partitura, para que o cantor distraga a sua voz, inunde o mundo de fé, de harmonias e de felicidade. Que a nossa felicidade de estarmos inseridos na doutrina espírita nos proporcione paz no mundo de regeneração que está aflorando à nossa frente. Que possamos ser merecedores dos conhecimentos no qual chega a nossa mão e que possamos assim ser flores nos caminhos de todos aqueles que partiram conosco da presente existência terrena. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção. Nós que agradecemos e que possamos pensar, até mesmo nesse peregrino da história que ele contou, quantas vezes, a gente se acha sozinhos ou perdidas e nós esquecemos que Deus que criou todo esse universo, Ele nos enviou o Cristo para ser o nosso Consolador e realmente Ele nunca nos abandonou, não vai nos abandonar. Mesmo nós tendo as nossas dificuldades, os nossos defeitos, Ele continua nos amparando. E como disse o Sidney, o mundo de regeneração está aí, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Vamos melhorar nós mesmos, Não é fácil, mas nós temos Ele como guia para nos incentivar e nos apoiar. Eu convido os médiuns passistas para a sala de passe. Grupo vocal, por favor, auxiliem no passe. E lembrando que os que aqui ficarem permaneçam em oração. E quem estiver precisando conversar, conhecer um pouquinho mais, tanto da doutrina, ou precisar ser escutado após a palestra, nós estamos atendendo com atendimento fraterno. Isso não tenham centavos após a palestra, aguarde e que algum trabalhador da casa irá até vocês, tá bom? Vamos lá. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, Silvia. Chegamos a tempo de ouvir essa poesia maravilhosa, um pouquinho antes. Vamos elevar o pensamento uma vez mais. Esse mês de dezembro, em que todos na cidade se enganam, enfeitando de luzes e de beleza a cidade. Nós te rogamos, Jesus, que possamos enfeitar o nosso coração de luz, que o seu evangelho de amor brilhe dentro de nós, conseguindo que possamos, Senhor, amar um pouco mais, perdoar sempre que necessário, mas crescermos, Senhor, a ponto de termos a tolerância e a humildade suficiente para compreendermos nossos irmãos e não mais necessitarmos perdoar, porque compreenderemos. Ser conosco, augusto Senhor, envolvendo-nos na sua misericórdia infinita, entra nos lares da terra, alcançando as famílias e os corações humanos, em todos os lugares, mesmo quando o lar for um céu estrelado. Ó Senhor, envolve-nos na sua chama de amor e que possamos ter esperança de dias melhores que virão, esperança porque o Senhor está conosco. Nossa profunda gratidão. Despede-nos em paz, ó Divino Amigo.
e que possamos ter fraternidade sempre. Muito obrigada.